Bom dia, nação rubro-negra. Se há possibilidade de dar bom dia para todos vocês. Depois de uma atuação pífia ontem do Flamengo, o qual nos deixa muito distante do título brasileiro, do tricampeonato brasileiro, que é importantíssimo para o torcedor rubro-negro. Nós temos que escutar uma entrevista, mais uma entrevista pífia do nosso treinador, Renato Gaúcho. Ele, em momento algum, coloca qualquer tipo de situação o qual mostra que o Flamengo tenha defeitos a serem corrigidos. Isso é uma coisa que irrita a cada dia a nação rubro-negra. Falaremos sobre isso, falaremos bastante, e que algo seja feito no Clube de Regatas do Flamengo, para que o nosso ano não seja o pior possível. Como ele diz, estamos disputando 3 competições, mas pode ser que possamos não ganhar nenhuma delas, devido à queda de rendimento drástica do nosso clube, da nossa instituição, do nosso time de futebol, na verdade, que é uma coisa que nos preocupa e preocupa bastante, principalmente que temos um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. O jogo será difícil, muito difícil. O Atlético Paranaense, que ontem perdeu para o Fortaleza, em Fortaleza, mas poupou o time todo, cabeça voltada completamente para a Copa do Brasil. O Flamengo tem alguns problemas, precisa urgentemente das voltas, pelo menos do Gabigol, do Pedro e do Bruno Henrique, além do Felipe Luiz, que estava suspenso com o 3º cartão amarelo, que faz muita falta a esse time. Então falaremos sobre essa entrevista péssima do Renato Gaúcho, fugindo de perguntas feitas por colegas. Algumas perguntas poderiam ser também feitas, e a gente sabe que às vezes há dificuldade disso acontecer. Não sei por que proteger o treinador tem que responder a tudo. Responder, por exemplo, o porquê de, naquela época do Grêmio, falar que o Flamengo está ganhando tudo porque é fácil ganhar com um time de 200 milhões. E agora com um time com mais de 200 milhões? Por que não deixam fazer essa pergunta? E é isso que a gente quer saber. Isso tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, sim. E a nação rubro-negra cobra, porque ela está lá o tempo inteiro do lado, está lá ajudando com sócio-torcedor, está ajudando comprando produtos licenciados. O Off-Rio, então, nem vou falar o que fazem para ajudar o Flamengo. Então, que algo seja feito pelo departamento de futebol, que tenha uma conversa séria com o Renato e com os jogadores, porque a postura deles não está bacana. E não tem essa aí, nação rubro-negra, de falar que o Flamengo está com a cabeça voltada contra o Atlético Paranaense. Sabe por quê? Porque vimos no jogo de quarta-feira a mesma postura do Flamengo igual ao jogo do Fluminense de ontem. Nada mudou. O time não ganha uma dividida, o time não disputa uma bola, o time não está agrupado. Enfim, galera, a gente vai falar isso agora e muito mais. Então, pessoal que está chegando a primeira vez no canal Delca CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, tá? Vamos lá. Ontem tiveram boas perguntas, dentre elas da Letícia, do Coluna do Flamengo, Coluna do Fla, do meu amigo Simon. E aí, cara, a pergunta dela foi muito pertinente sobre a questão do Vitinho. Por que não foi colocado o Vitinho? Tem uma variação tática. E aí, cara, ele sai pela tangente, E aí mostra, sinceramente, que ele só tem um sistema de jogo. Que não tem nada além do sistema de jogo do 4-2-3-1. Porque ele diz que se colocasse o Vitinho, teria que mudar o jeito de jogar, porque o ideal para ele era jogar com centroavante fixo. Mesma característica do Pedro, só que a característica do Gabigol não é igual a do Pedro e do Vitor Gabriel. E a qualidade do Vitor Gabriel não é igual ao do Pedro. Então, não adianta botar só por botar, porque o Pedro é centroavante, 9 nato, jogador de área, como é o Vitor Gabriel, mas a qualidade difere demais.
E ontem ele facilitou o trabalho dos zagueiros do Fluminense, colocando o menino Vitor Gabriel, que ficou preso ali entre os zagueiros, porque o Flamengo joga no 4-2-3-1 com apenas um atacante e não conseguiu render em nada. Não fez nada na partida, apenas um chute, que ele estava cara a cara, não conseguiu chutar em cima do goleiro. Então é um absurdo, acaba queimando o menino que foi vaiado. Não era para ter colocado, era para ter colocado jogadores com mais experiência, que era o caso do Vitinho, mudado um pouco o jeito do Flamengo jogar, confundia um pouco a cabeça do Marcão, porque não teria aquele 9 fixo, aquele ponto de referência para a defesa do Fluminense. Ele colocou o ponto de referência e facilitou o trabalho do time do Fluminense, dos zagueiros do Fluminense. E foi o que eu falei no meu pré-jogo, quem não acompanhou, acompanhe. Eu falei o que iria acontecer, falei que o Fluminense daria a bola para o Flamengo, por isso que eles colocaram um time novo e de velocidade, para jogar no contra-ataque, sabendo que o Flamengo não tem uma pegada forte, sabendo que tem jogadores cansadíssimos, como é o caso do Andréas Pereira e também do Thiago Maia. O Ilharão, que é um jogador que tem a melhor parte física desse time do Flamengo, é o melhor jogador condicionado fisicamente. Ele me deixa no banco de reserva, poupar para quê? E depois vai colocar o cara com 40 minutos quando o Fluminense está ganhando o jogo de 2-1. Que absurdo é esse? Ontem era para ter feito simples, não era mais para ter botado o René. Todo mundo criticando o René. O René já vindo falhando em jogos após jogos. Todo jogo que ele joga, ele falha. Falhou contra o Grêmio, falhou contra o América Mineiro, falhou contra o Fluminense ontem 2 gols. Foram 4 gols, dando mais vantagens ao Atlético Mineiro, cara. Que absurdo é esse, Renato? Vai manter jogador por quê? Por que ele manteve o René? Qual a explicação disso? Porque é bem querido pelo grupo, conforme no dia posterior botaram uma foto lá todo mundo com o René. Por isso que precisamos, no ano que vem, de um treinador estilo Jorge Jesus, onde os jogadores respeitem o treinador, respeitem o treinador, que o treinador mostre a eles, ó, a gente tem que ganhar, ganhar e ganhar. Não tem essa desculpinha que estamos disputando 3 campeonatos, tem um que vai ganhar, não dá para ganhar tudo. Que tipo de palavras são essas que ele usou ontem? Que tipo de palavras são essas? Isso aí não é Flamengo, não. Flamengo que fica acomodado, ele tá achando que ele tá dirigindo quem? O Grêmio, com todo respeito ao Grêmio. No Flamengo é diferente, Renato. No Flamengo a gente tem que ganhar tudo, principalmente com o orçamento que você tem, principalmente pela qualidade de jogadores que você tem. Ontem era para ter feito simples, era o Ramon na lateral esquerda, era no meio de campo o Arão, o Diego, mais à frente, o Everton Ribeiro, que foi mal, mas era o que a gente tinha de melhor, por dentro com o Kennedy do lado direito, com o Michael, e na frente o Vitinho. Dava liberdade para os 4 se movimentarem, sempre buscando espaço vazio, confundia a cabeça dos jogadores do Fluminense, sem um pouco da mesmice. E você não faz, Renato, e foi dar desculpa que sobre a questão de... sempre a questão de não ter entrosamento. Ué, mas o time reserva não treina contra o titular? Então o que vocês fazem? Como é que não há entrosamento? E todos os clubes têm desfalques. O Fluminense ontem, por exemplo, tinha 4. O melhor zagueiro deles não jogou, que o Flamengo poderia ter aproveitado, que é o Nino. Não jogou o Gabriel Teixeira, não jogou o Fred. Não jogou o Bobadilha. E aí, eles tiveram desfalques também, Renato. E aí, qual é a desculpa? E jogaram parecendo final de Copa do Mundo. Eu não admito que nenhum clube come grama e o Flamengo fique olhando. É um absurdo. E quando eu pedi você, a gente já sabia que na questão tática teria dificuldades. Mas na gestão de grupo você poderia ganhar os caras e fazer com que eles ganhassem tudo. No início estava dando certo. E agora o que está acontecendo com essa baixa de rendimento? Os caras não correm mais, os caras não brigam mais. Toda a bola do Flamengo é descoberta, toda a bola o adversário tem facilidade para pegar, levantar a cabeça, olhar e cruzar. E aí sempre há antecipação de um jogador do adversário no René ou em algum zagueiro do Flamengo. O que está acontecendo, Renato? Perdeu o grupo, Renato. É obrigação ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, Renato. Você não falou que está em 3 Copas? Mas não adianta só competir, tem que ganhar, cara. Chega disso. O Jorge Jesus chegava aqui e falava que tinha que ganhar tudo, que isso aqui é Flamengo. Por isso que tinha o nome dele gritado todo jogo. Né? Jorge Jesus é vaidoso e tal, mas gosta de ganhar, não gosta de perder. Você está acomodado, Renato. Chega de palavras pífias. Chega. Né? Porra, a questão aí do René, qual a insistência no René, acabou queimando o cara. Já mais do que estava, já. Ontem a torcida perdeu totalmente a paciência, com toda a razão.
Ali eles podem criticar quanto querem, estão pagando o ingresso. Lógico, sem violência, sem nada. Mas o protesto é falado. E mostrou total insatisfação com você e com o René. Porque ontem você escalou muito mal. Novamente. E agora eu quero ver a postura desse time contra o Atlético Paranaense. Tem que comer grama, porque os caras do outro lado vão comer grama. Chega, chega, chega. E que o Flamengo procure um novo treinador no final do ano. Volto a falar, pedir a cabeça do Rogério Ceni por não ter o grupo nas mãos. O Renato tá perdendo o grupo. Por também ter leitura errada do jogo, com substituições pífias, escalações. O Rogério nem escalava mal, mas as substituições dele eram pífias. Agora o cara aí, o Renato, com substituições, com escalação pífia. Não poderia nunca ter botado o Vitor Gabriel, cara. Nunca. Nunca. O Rian Lucas é melhor que ele, que estava no banco de reserva, porque pelo menos no intervalo não trocou. E o pior, quem não dá o braço a torcer, ainda fala numa arrogância danada o que está acontecendo. Não, porque vocês da imprensa, porque não estão vendo que estamos em 3 competições, que o Flamengo não tem tempo para treinar, que não sei o que. Sempre é mesmo papo furado. Ninguém aguenta mais, pô. Ninguém aguenta mais. E quarta-feira estragou o final de semana de todo mundo. E agora quarta-feira que vocês comam grama. Ganham muito bem em dia. E a diretoria do Flamengo tem que cobrar sim, porque pagam em dia. E outra coisa, que renove o mais rápido possível com o De Arrascaeta. Tem que renovar com o De Arrascaeta. Sem ele, você mostra quanto é normal esse time do Flamengo. O Flamengo tem 2 jogadores que são diferenciados pra caramba, que é o De Arrascaeta e o Bruno Henrique. E o Thiago e o Felipe Luiz também pelo lado esquerdo. Porque é uma diferença colossal entre o Felipe Luiz e o René. Então, que renove correndo com o Arrascaeta. Pague esses 2,5 milhões aí, que o empresário quer para renovar logo por mais 2 anos. A gente tem que ter o Arrascaeta por anos e anos e anos. Porque encontrar um cara desse aí vai ser difícil. E se perder, até se reestruturar, vai demorar anos. Enquanto isso, os outros empilhando títulos. O Atlético Mineiro se reforçando cada vez mais. O Palmeiras agora com a Leila aí como presidente, com certeza irá se reforçar. O Corinthians aí tentando se reforçar cada vez mais. Entendeu? Não podemos mais ficar parado no tempo. Algo tem que ser feito. Conforme eu criticava o Rogério Ceni, agora eu estou criticando o Renato. Volto a falar, sabíamos da deficiência dele tática, mas não na questão do grupo, que ele vem perdendo. Uma coisa absurda, não dá para entender. Ele passivo ontem no banco de reservas. Isso é inadmissível, cara, para um treinador do Flamengo. Bom era tu ver o Jorge Jesus lá com 3-0, gritando, esperneando, dando esporro nos caras. E outra coisa, falta jogador como o Rafinha no time do Flamengo. O Flamengo tem que ver isso e ir no mercado trazer pelo menos 2 jogadores que são explosivos para ir lá no juiz às vezes cobrar. Para não deixar ontem o absurdo que aconteceu, seu David Braz indo em cima do Michael e o Michael peitando ele porque não é moleque. Porque o seu David Braz chutou a bola para lá, isolou a bola e nenhum jogador do Flamengo chegou para defender o Michael. Nenhum jogador do Flamengo chegou para defender. Que parada é essa? Cadê o time unido, pô? Cadê os caras lá brigando com os jogadores do adversário, não deixando criar, como aconteceu, o seu Iago Felipe lá em cima do jogador do Flamengo também, foi em cima do Everton Ribeiro. E todo mundo só olhando. Cadê a união de vocês, cara? Cadê a união? Respeitem isso aqui, ó. Respeitem isso aqui. Respeitem o Flamengo, respeitem o torcedor do Flamengo. Tá? Precisamos de outra postura quarta-feira. Temos que ganhar, é obrigação ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil. Não tem essa de não ter obrigação. Obrigação sim. Principalmente se o Atlético Mineiro ganhar hoje. Aí vai ficar praticamente impossível de ganhar o título deles. E aí vai ficar complicado de você aí não ter como prioridade a Copa do Brasil e também a Libertadores. Aí você tem 4 jogos para ganhar os 2 títulos. O jogo do Atlético Paranaense, os 2 da final e a final contra o Palmeiras, da Libertadores. Então honrem o manto. É pro bem de vocês também. Tem muito jogador que chegou esse ano, quer dizer, que chegou e que não ganhou a Libertadores ainda, porque não estava aqui em 2019. Então honrem o manto, se unam, coloquem, né, a roupa suja, lavem a roupa suja em casa, dentro do CT, conversem, cobrem um do outro. Cobrem um do outro. A torcida do Flamengo não merece o que viu ontem, essa vergonha que a gente viu ontem. Fluminense jogando a final de Copa do Mundo, Fluminense com o time de garoto.
Jogadores do sub-20 do Fluminense, passando o carro nesse time do Flamengo. Um absurdo isso, tá? Então, Renato, chega de desculpa. Vamos jogar bola. Faz esse time jogar, faz esse time ficar unido. Nem que ganhe individualmente, mas temos que conquistar o título. Volto a falar, Copa do Brasil e Libertadores são uma obrigação. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras.